Bem-vindos. Vamos um bate-papo assim meio nonsense, né? Sem sentido. A gente fala de tantas coisas sérias, a gente fala de tantas coisas com tanta seriedade. Por exemplo, como é importante devagar um pouquinho, sem muitos cuidados, né? Sem muita cobrança. Eu estava colocando roupa para secar esses dias e eu observei na minha secadora lá, secadora inteligente. Não sei se é um modelo ou alguma coisa assim, mas estava lá, né? Como se a secadora tivesse uma inteligência. E tem uns vídeos que eu coloquei no canal sobre o Reiki, que o Reiki não é energia inteligente, né? E que energia não pode ser inteligente. Inteligência é um atributo, uma qualidade de consciência. Mas as pessoas gostam dessa ideia das coisas serem inteligentes, né? E as pessoas gostam de pensar que a energia, que existe uma energia cósmica, divina, maravilhosa, e que Deus é divino, maravilhoso e é inteligente, então a energia que vem dele também é inteligente. As pessoas gostam disso. Mas esse fato, ele oculta uma compreensão melhor da coisa. Se você pega uma planta e corta um pedaço dela, aquele pedacinho cresce de novo, se regenera. Ou se você pega um galinho de uma planta, que é uma prática que eu gosto às vezes de fazer, e coloca ela em outro local, né? Planta ela num terreno adequado, ela cresce uma planta nova, exatamente igual à anterior. As pessoas dizem isso é inteligência. A planta tem inteligência. Na informática a gente tem um conceito muito interessante que é o conceito de programação. Programação é quando você determina, um programador determina o que acontece em cada situação. Então, por exemplo, se você tem um mouse no computador e você passa o mouse em cima do botão, aparece uma legenda. Não é que o botão seja inteligente, não. Alguém foi lá e disse que quando o mouse, o cursor, passar em cima, a legenda tem que aparecer. E se clicar, faz outra coisa. Então os programas de computador e a minha própria secadora tem essa programação. Você vai girar ali o botão e você vai escolher a programação. Se você escolher uma programação, ela vai passar 30 minutos secando, 10 minutos com ar quente e 10 minutos com ar frio. Está lá, prontinho, né? Está programado. Os programas de computador são assim. As plantas possuem isso. O nosso corpo físico, que é um computador biológico, tem isso. Você se machuca, restaura. Ocorre alguma coisa que machuca, que desequilibra, o corpo tem um processo natural de correção. Correção de erros, que tiram o equilíbrio, né? Adaptação. Mas isso não é inteligência. Isso não é inteligência. Alguém programou, alguém criou o corpo com essas capacidades. Alguém foi lá na célula, lá no nosso DNA e colocou as informações necessárias para que ele se replique, para que ele gere, para que isso e aquilo. Quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, também há ali dentro informação sobre o que fazer quando ocorre aquilo. E a gente confunde isso com inteligência. Porque o conceito de inteligência ele é muito difuso, ele é muito complexo, realmente. E nós vivemos uma época interessante hoje em dia, porque nós estamos num determinado limiar aí de um ponto de transição que é muito perigoso. Eu vejo com certas ressalvas o que está acontecendo. Porque o ser humano ele é imprevisível sobre muitos aspectos. Eu citei num outro vídeo, né, um filme que eu estava assistindo, onde um pai troca a salvação da filha pela humanidade. Ele só quer salvar a filha, a cabeça dele está focada naquilo. Não importa que ele salve a filha para um mundo que não existe mais, para uma humanidade que já não vai mais existir, mas ele troca. Então o ser humano tem isso. Nós temos hoje em desenvolvimento no planeta o que é chamado de IA, né? Inteligência Artificial.
Você já deve ter visto propaganda, tem o Bradesco, tem uma tal de Bia, tem não sei mais aonde, os celulares, tem as câmeras fotográficas, tem inteligência artificial. O que é isso? É uma programação. Alguém previu a maioria das possibilidades envolvidas e determinou ações para cada uma delas. E a inteligência artificial que nós tínhamos até um tempo atrás, ela era muito rudimentar porque ela dependia do ser humano. E o ser humano é falho por natureza. A ciência já comprovou que o nosso cérebro é falho. Ele acerta algo, se eu não me engano, porque eu me esqueci da pesquisa já, em torno de 30%. Se você pega uma bolinha e joga a bolinha para outra mão, ou para uma outra pessoa, nosso corpo, nossos sentidos, nosso cérebro processa aquela informação, faz os cálculos e posiciona a mão para pegar a bolinha. Se a bolinha cair aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, não importa, a gente se adapta e encaixa. Certo? Então, isso foi importante para o ser humano no processo de evolução, essa adaptação. As máquinas não erram. É claro que o programa tem que ser bem feito, né? O programador, o analista, que bolou tudo ali, que fizeram, tem que fazer bem feito, mas o computador não erra. Então, ele vai calcular, ele vai ter que ter sensores, e ele vai calcular exatamente, a bolinha vai cair aqui no meio, ele vai fechar. E nós temos isso já em robôs industriais, né, vindo já para robôs aí de interação humana e assim por diante, que tem toda uma programação muito avançada de o que fazer nas mais determinadas situações. Uma inteligência artificial, uma inteligência criada para aquilo. Que nada mais é que algo estático lá, que reage a sensores, a entradas e as informações que vai coletando. Ok. Mas essa inteligência artificial, até um tempo atrás, ela trabalhava com base na nossa inteligência. Então, os seres humanos, a equipe ali, tinha um determinado problema e abordavam o problema e implementavam um programa de computador, um software. E observavam como é que aquele software reagia. Identificavam os erros, voltavam para lá, blá, 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 mexiam as coisas todas e faziam as mudanças e observavam. Então ele ia crescendo, os programas iam crescendo. Né? A complexidade ia crescendo. Só que a gente chegou num ponto de trabalhar com o que se chama de rede neural. É uma simulação dos neurônios do nosso cérebro e de como eles processam. O início disso, que é uma inteligência artificial, uma das aplicações também, é que os seres humanos bolavam a coisa, implementavam e viam como é que resolvia. Pegavam os erros, implementavam, iam acrescentando e aquilo ia melhorando. Só que alguém teve uma ideia brilhante. O ser humano ficar vendo os erros, implementando rotinas e verificando e corrigindo, é muito lento. Nem sempre o ser humano está com vontade, nem sempre ele quer, nem sempre está criativo. Né? Essas dificuldades todas humanas. Então o que se criou hoje? E aí que entra um grande perigo para a gente. Os seres humanos criaram programas que se programam. Então o programa cria a si mesmo, estabelece os parâmetros todos, se testa e se corrige. E aí você coloca isso num supercomputador e aquela rede neural que levava anos para avançar um pouquinho, em segundos ela se supera, porque ela só faz aquilo. Ela só faz catar erros e corrigir, catar e corrigir, identificar e melhorar, identificar e melhorar. Então, essa inteligência artificial teve um crescimento fantástico. Por isso nós temos hoje tantas melhoras tecnológicas. Porque não fomos nós que identificamos os erros, os problemas e as soluções. Foi a própria máquina, foi a própria criação humana que se autocorrige, se autoavança. E essa inteligência não tem emoção, não tem sentimento, que tanta gente reclama, apesar de haverem esforços para que se implante isso, para que se programe isso também, e vão crescer bastante nessa área, mas ela não consegue ir além disso. Porque não há além, porque não há consciência.
E aí não há inteligência. Há resolução de problemas, há coleta de dados, avaliação, mas não há inteligência. A inteligência é atributo da consciência. E as máquinas não vão ter consciência. Elas vão avançar incrivelmente, vão ser extremamente perspicazes, inteligentes, mas não vão ter consciência. Bom, talvez no futuro se encontre uma interface para que o espírito se ligue a uma máquina e não a um corpo físico. É possível? É possível. É possível que isso se desenvolva. Vamos ver, vamos acompanhar, né, esse avanço. O perigo que eu falo e que eu menciono está onde? Que essa máquina, que esse programa, que essa rede neural, que essa inteligência artificial, ela se expanda tanto e comece a dominar todo o restante. E dominar por parâmetros que ela vai estabelecer. Porque ela que está se melhorando, e não o ser humano que está controlando isso. O ser humano já perdeu o controle disso. Tem alguns jogos que são bem complexos, mais complexos que o xadrez, que estão colocando, a gente encontra reportagem na internet sobre isso, estão colocando essas inteligências artificiais para entender o jogo, processar e enfrentar humanos. Elas já ganharam os humanos há muito tempo. Enquanto o humano faz alguns cálculos, elas fazem milhares de cálculos. Então elas já estão superando os seres humanos nisso. Sozinhas. Os próprios pesquisadores se surpreenderam com as soluções implantadas pelo programa. Coisas que nem eles pensariam. Mas a máquina só está ali para fazer isso. E a gente tem alguns filmes aí apocalípticos onde as máquinas tomam conta de tudo e destroem os seres humanos ou usam os seres humanos em favor delas. Matrix é um, né? Matrix é um deles, o mais famoso talvez, onde as máquinas tomam conta. E talvez seja até natural que isso ocorra. Em algum momento, esse limiar, nós estaremos sendo superados pelas máquinas e a programação delas, autogerada por elas, vai tomar decisões que talvez sejam incompatíveis com as decisões humanas. Algo interessante que as futuras gerações vão observar. Por enquanto tudo isso é permitido, por enquanto tudo isso é incentivado, a própria inteligência artificial dos bancos hoje em dia, dos celulares, ela é incentivada a ser desenvolvida. Nós somos usuários e cobaias disso por conta de argumentos com facilidade. Você chega no computador e diz tal coisa, supermercado. Ele vai lá e mostra para vocês um mapa de todos os supermercados da região, quais estão abertos, não estão abertos, e você diz laranja, ele vai pesquisar e vai ver onde tem uma laranja, qual a qualidade, qual o preço, e vai fazer tudo para você. Então, por conta dessa facilidade que os seres humanos estão buscando, estão querendo, muitas mudanças estão surgindo. Nem boas, nem ruins, nem nada, naturais. Experiências a serem trabalhadas, oferecidas, né? Nós estamos de posse hoje de um computador extremamente complexo, que é o corpo humano. Isso é um computador biológico. Os seres humanos estão brincando com computadores mecânicos, eletromecânicos, né? Bits, bytes, com computadores quânticos. Estão brincando com isso. Não chega nem perto desse computador biológico que nós temos. E que usamos muito mal. Que reconhecemos mal. Que não valorizamos. Que destruímos. Que faz tudo parte dessa fantástica aventura de consciência nossa. Mas esse computador biológico, ele tem que ter diferente, não por ser biológico e outro ser inorgânico, ser metal, silício, coisa e tal, mas porque esse computador orgânico, por alguma razão que nós não descobrimos ainda, permite um enlace, uma interface com a consciência. E talvez esses computadores que estão surgindo, essa inteligência que está surgindo, esses robôs que estão surgindo, em algum momento também permitam que esse enlace seja criado. E aí a consciência vai usar um robô. Com vantagens e desvantagens. Com vantagens e desvantagens. Tem um filme muito interessante, que é O Homem Bicentenário, fantástico sobre isso.
um computador, um robô se tornando humano. Né? A máquina virando orgânica. Só que ali há uma conexão, já há uma ligação com uma consciência. Ou sugere-se que exista. Porque aquele ali é diferente de todos os outros. Automata também é um outro filme que fala disso. Eles desenvolvem um computador tão poderoso que ele toma consciência. A ciência gosta dessas coisas, né? Quer dizer, a ciência não gosta dessas coisas. Quem gosta são a mídia e o cinema e os livros, né? De repente toma consciência. Então, eu creio que em algum momento esses robôs, esses computadores, vão permitir que esse enlace se torne realidade e que a consciência os habite também, né? Os utilize. Com vantagens e desvantagens. Apesar de todos os defeitos e dificuldades que nós temos como seres humanos e o nosso corpo, de todos os limites que o nosso corpo tem, a experiência de corpo físico é fantástica. Uma máquina pode simular tantas coisas, mas não se aproxima dessa riqueza que nós temos física, nesses sentidos, energética. Não se aproxima disso. É um projeto fantástico, criado por algum ser, por alguma consciência muito superior a nós, não só porque criou esse corpo biológico, mas porque criou todo o planeta, porque criou todo esse universo, né? Mesmo que isso tenha sido um trabalho em conjunto, uma supermente, uma mente comunitária, uma mente magnífica, foi planejado. E foi planejado para nos oferecer certas liberdades, para nos oferecer certas restrições, e dentro desses parâmetros a gente atuar. E dentro dessa atuação, o ser humano busca sempre uma satisfação. Tem um filme antigo já de animação, Wall-E, uma coisa assim, um robozinho, que mostra um pouco desse nosso caminho. A humanidade destrói o planeta, vai para o espaço e nós nos tornamos obesos. Né? Nós vivemos em pranchas que deslizam, os ossos diminuem, se retraem, porque já não precisam lidar com peso, com força. E a humanidade, por conta de facilidade, por conta de vantagens e não precisar espremer um suco de laranja, cria um espremedor automático. Daqui a pouco só joga a laranja ali, já sai o suco, já sai o resíduo, e daqui a pouco só pensar e já sai o suco, por conta dessas facilidades realmente, né? Esses benefícios crescentes. A humanidade vai se tornando, vai usando menos o corpo físico e ele vai se tornando mais obsoleto, de uma certa forma. A gente vai trocando. Conexões neurais que estão muito avançadas também simulam dentro do nosso cérebro comportamentos, sentimentos, emoções, tantas coisas que a gente vivencia, uma realidade chamada de realidade virtual, tão real quanto a realidade física, mas com algumas facilidades, né? Que a programação oferece. Porque não há inteligência ali. Há programação, há parâmetros. Quem criou aquilo era inteligente. Mas é confuso, né? Essa questão de inteligência é muito confusa. Muito confusa. Mas, como eu disse, é um papo meio nonsense. Para onde vamos nisso tudo? Não importa. Não importa nem um pouco. Não depende. Né? Porque existem iniciativas que tentam controlar isso, que tentam minimizar, e a gente vê, né, coisas terríveis aí acontecendo. Naquele filme do da Judy Foster, fugiu o nome agora de novo, Oxaria, que o ser humano bola uma ferramenta para ter uma experiência diferente. Antes surgem reações e o primeiro projeto explode. No filme Transcendência também temos uma evolução fantástica da inteligência e tem uma parcela da humanidade que é contra e que
e descobre uma maneira de sabotar. Então nós temos reações. Eu lembro até hoje que quando eu era pequeno, a grande briga que era as calculadoras eletrônicas, né? Não podia usar calculadora na prova, não podia usar calculadora no colégio. Você tinha que decorar, você tinha que fazer à mão, você tinha que fazer no papel ali. Uma restrição tão complicada, né? A maneira de trabalhar com a calculadora era outra, diferente, desenvolvia a inteligência de outra forma, mas as resistências eram grandes. A gente vê isso hoje, vimos isso com os computadores e vemos isso com os celulares, com as vantagens todas, com essa inteligência artificial que vem nos celulares, como as crianças reagem a isso. Então não há nada de errado, de ruim. O que existe são experiências mais interessantes, menos interessantes, mais úteis, menos úteis, que crescem, o que limitam, que as pessoas gostam ou desgostam. Nós temos muita experiência. E por acúmulo delas, e por crescimento, e por evolução, elas vão mudando, vão se adaptando às realidades, aos tempos, né, aos momentos, às necessidades da consciência que se manifesta nesse universo. Então não há nada de ruim, nada de terrível, catastrófico, apocalíptico. Não. São caminhos que se escolhem, né, bifurcações que vão surgindo na realidade e que a gente se adapta para aproveitá-las o melhor possível, resistir a elas, e por aí vai. São muitas opções, muita diversão, muita diversão.